Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo das obras de André Luiz, onde estamos estudando o livro Entre a Terra e o Céu, na psicografia de Chico Xavier. E hoje nós vamos começar o capítulo 7, não é? Mas a Thelma vai falar para a gente, né, que esse capítulo chama-se Consciência em Desequilíbrio. Mas a Thelma vai dar uma recordadinha para a gente sobre o capítulo 6. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, graças a Deus. Olá, amigos, que todos estejam bem. Vamos ao nosso estudo, né? Aprendendo aí sempre com o André Luiz. Lembrar que no capítulo passado, foi aquele capítulo belo, né, que a gente pôde participar lá do emocionante culto no lar da nossa, da senhora Antonina, né? Onde a gente viu que era aquela senhora que o marido tinha abandonado e ela fica com os 4 filhinhos, né? Mas a gente acha ali um ambiente espiritual muito equilibrado, né? E por isso mesmo o André Luiz, junto do Clarencio, estão ali, né? Atuando, vão fazer uma visita, vocês lembram, né? Lá no mundo espiritual, onde o Júlio está e essa senhora, Dona Antonina, vai com eles para visitar o filhinho, né? Mas isso é mais para frente. Hoje nós vamos conhecer aquele senhorzinho que o Clarence percebeu ali no ambiente. Ele Uhum. está ali, encolhido, no canto, né? Mas ele consegue ouvir. A gente vai ver hoje no capítulo que ele vai repetir o que foi lido ali no Evangelho. Então, ele percebe, né? E ele vai ser tratado hoje. Então, o capítulo passado foi muito emocionante, pelo menos para mim foi a prece daquela Da menininha, menininha Lisbela, né? né? E a Fazendo o gente Pai que Nosso. lê, né? A gente entra no cenário. Então, foi um capítulo bem bonito. E hoje, certamente, vai nos trazer emoções também diferentes. Aí, o que a gente está observando é que os personagens estão aumentando, esses companheiros que estão entrelaçados, né? Conectados uns aos outros, que nós estamos todos, né? Encarnamos Exatamente. uns aos outros aí pelas injunções reencarnatórias. Então, Márcia vai ler para nós hoje, Então, né? E vamos nós nós. capítulo 7. Então, capítulo 7, Consciência em Desequilíbrio. Aí nós vamos ver a história desse senhorzinho que a gente viu lá, como o Thelma falou, que estava acompanhando o culto no lar, né? Então, Uhum. consoante as recomendações que havíamos recebido, aguardamos Dona Antonina no estreito recinto em que se processara o culto familiar. Agora conseguimos reparar o ancião desencarnado com mais atenção, conservando integrais remanescentes da vida física, abatido e trêmulo, parecia inquieto e dementado. Então a gente vê aqui que ele ainda era uma pessoa que, né, um espírito que ainda conservava bastante aspectos muito materializado ainda, né? Uhum. Tentamos debalde uma aproximação, mas ele não os via, não via André Luiz nem Hilário. Lembrei ao meu companheiro que poderíamos densificar o nosso veículo pela concentração da vontade e apressamo-nos na providência. Em momentos breves, fornecendo a impressão de recém-chegados, atraímos-lhe interesse. O velhinho precipitou-se para nós, exclamando: são oficiais ou praças? Estão pró ou contra? E aquele olhar esgazeado era efetivamente o de um louco. Então, a gente vê aqui que ele lembra aqui a Hilário que eles estão num plano que o velhinho não consegue vê-lo, porque ele está se sentindo ainda muito materializado, né? Mas eles, André Luiz, desde o Mensageiros, a gente sabe que ele fez um curso que ele começa a ter uma visão melhor e ele aprende a densificar mais o seu veículo perispiritual para ele poder ser visto por aqueles que estão no outro patamar, né? No outro plano, vamos dizer assim, né? Para poder se mostrar, né? E Exatamente. isso é feito através do perispírito, das propriedades, né? Que a gente já falou aqui do perispírito, que os espíritos utilizam muito desse recurso para ser visto, até para ajudar, né? O espírito visualizando
o outro fica bem mais fácil, né? Exatamente. Interessante, Márcia, que ele pergunta, né, se são oficiais, né, se estão a favor, contra, no sentido ali, Ainda são está inimigos, né, ou são, é, né, totalmente ligado ainda à vida material, né, Thelma? o seu psiquismo está lá fixado a gente vai ver mais para frente aí, Na né, última encarnação dele, a né? encarnação dele, onde ele atuou aí na guerra e tudo mais. Então ele está ali, né, fixo, com a ideia fixa. Exatamente. A gente sabe que esse livro foi escrito na década de 1940 e alguma coisa, né? A gente sabe disso. Então, a gente vai ver mais ou menos, ele foi aqui escrito em 1954, na década de 50, né? 1954. Então, a gente vai ver que esse senhorzinho ainda estava bem mais lá para trás. Mas vamos lá. 1800 e pouco, foi a Guerra do Da Guerra do Paraguai, Paraguai, século exatamente. XIX. Exatamente. Bom, Hilário e eu trocamos impressões de curiosidade e espanto, e antes que nos pronunciássemos, começou a chorar convulsivamente, acentuando. Quem trouxe aqui a ideia de perdoar? Vocês lembram que o culto foi sobre o perdão, né? O culto na casa da Antonina. Em que ponto me situaria na questão? Devo perdoar ou eu devo ser perdoado? Não entendo a necessidade de discussão em torno de um assunto como este entre essa fraca mulher e 3 crianças. Comentários dessa natureza devem ser reservados para pessoas aflitas como eu, que trazem um vulcão no centro do crânio. Assim dizendo, alteraram-se-lhe as feições fisionômicas, afigurou-se-nos mais distante da realidade, mais inconsciente. Gritando, quase ele continua. Tudo teria sido modificado se me houvessem facultado o encontro com um novo generalíssimo. Sua Alteza compreender-me-ia a situação. Era propósito do marechal requisitar-me para o seu serviço exclusivo. Entretanto, por influência do meu miserável perseguidor, sofri transferência injusta. Então, aqui a gente vê que André Luiz já falou no outro slide que ele parecia uma pessoa dementada, uma pessoa louca, né? E aqui a gente vai ver que ele está preso nesse passado aí, né, Thelma? Ele se tornou prisioneiro do ato cometido, né? Então ele está lembrando os personagens, lembrando o momento, a cena, né? A cena ficou ali na sua mente. E a gente vai ver que o Clarencio e o André, eles vão, através da mente dele, eles vão conseguir visualizar tudo o que aconteceu. Isso para a gente ver como é que a nossa consciência, como é que o nosso perispírito absorve as nossas ações, né? Tudo fica registrado na nossa tela mental, a tela mental da memória, que a memória não faz parte do corpo físico, faz parte do espírito, né? Exatamente. Acabou aí, né? Acabamos. Então, o nosso inesperado amigo vasculhou com os olhos os recantos da sala, qual se temesse a presença de alguma testemunha invisível, e prosseguiu. Ouçam, porém, o que lhes digo. Ele não somente pretendia afastar-me dos favores do marechal doente, mas planejava furtar-me a mulher, Lola Ibarruri, como não haveria de querê-la com a paixão que me inspirou. Por que teria eu de seguir para Fecho dos Morros? Então, ele está falando aqui que, na verdade, ele queria ir para um determinado lugar e ele foi obrigado a ir para outro lugar, que essas coisas de militares que acontecem, né? Transferência, o militar, geralmente, cada hora ele está num canto. Né? O intento, e era uma guerra, né? Estava nem falando da guerra. O intento de me prejudicarem era evidente, sem dúvida. Fui constrangido a sair, mas não fui além de Taquaral. O general Polidoro não me abandonaria. Devia regressar a Luque e regressei. O infame Esteves, contudo, agira sem descansar, além de assaltar-me os direitos de enfermeiro no quartel-general, desviar a atenção de Lola. A formosa Ibarruri não mais me pertencia. Entregara-se ao amigo desleal. Nossa pequena chácara de laranjeiras e nosso jardim estavam esquecidos. Então ele estava ali magoado duplamente. Primeiro que o outro teve influência para não deixar ele se transferir para onde ele queria. E depois esse mesmo teve essa influência sobre a amada dele,
que acaba trocando ele por esse Esteves, né? Que é o algoz dele aí, vamos dizer, né? Então, ele comete um crime, né? E isso fica ali na mente dele, Eles ainda vão narrar isso aí, né? Ele ainda ao nem, narrar. ainda nem Então, chegou, aí né? a gente vê que surge aí a Lola Ibahuri, né? Que a gente viu que é a mulher dele, né? E esse Esteves. Esteves, né? Que é o companheiro dele, né? Então, vamos prosseguindo aqui para a gente não dar spoiler também, né? A gente lê o livro, então a gente às vezes ultrapassa um pouquinho aquilo que está É. falando, né? Então, primeiro ele está justificando aí tudo que aconteceu na vida dele, né? Uhum. E aí ele fala aqui: quem disse que não me sacrifiquei na aquisição da encantadora casinha por mim confiada à pérfida mulher? Quer dizer, ele fala ali, né, do sítiozinho, das plantações. Durante um mês longo e terrível, suspirei pelo retorno aos carinhos dela. Quer dizer, ele vai transferido para outro lugar, onde não estava a casinha que ele estava ali montando com ela. Quando tornei ao lar, naquela estrelada noite de maio, encontrei-a nos braços do traidor, o Esteves. Lola tentou desculpar-se, mas surpreendi-os juntos. Quis vingar-me de imediato, espetando-o com o meu punhal. Todavia, as tropas deixariam a cidade daí a 3 dias, e o meu inimigo, que se esgueirara na sombra ante a minha aproximação, deu-se pressa em viajar, a serviço no rumo de Tauguá. O ódio passou a dominar-me, enceguecendo-me. Encontrá-lo-ia em alguma parte, abraçá-lo-ia com a mesma cordialidade fingida com que me abraçara pela primeira vez, e arrancar-lhe-ia a vida. E assim fiz. Aparentemente, aparentei ignorar a realidade e busquei-o sorrindo, e sorrindo envenenei-o. Creiam, contudo, que somente me abalancei a semelhante ato porque ele era imprudente, libertino e cruel. Assassinar-me-ia se eu não tivesse o arrojo de liquidá-lo. Quer dizer, esse Esteves, pelo que nós entendemos da história, fez de tudo para afastar ele da onde ele estava, que ele criou aquele sítio para morar com a Ibaburri, com a Lola, jogou ele para outro local para ele poder ficar com a mulher, né? E aí ele Ele volta, foi ele pega. trabalhar, ele foi trabalhar longe de casa, Exatamente, né? Deixou a exatamente. mulher e esse companheiro, aproveitando da ausência dele, começou a cortejar a mulher. Isso. E a mulher caiu nas cantadas dele e tal, e ele chega de surpresa e Uhum. encontra os dois juntos. Ele pensa, né, em usar o punhal e tudo mais, mas ele foge. Então aí ele fica ruminando aquilo, né, com ódio que tinha que exterminar a vida porque ele era libertino, imprudente, né? E aí isso aí é bom a gente entender bem, porque depois complica um pouquinho, porque É. começa a aparecer outros fatos, né? Então é interessante a gente entender isso. Então ele está muito chateado, porque agora já aconteceu outras coisas, mas ele está narrando para ele mesmo, tentando justificar, porque não é assim que a gente fica. Quando a gente tem algo muito grave na nossa consciência, a gente fica encontrando condições de estarmos justificando aquele As erro, nossas atitudes, as né? nossas atitudes. Porque ele, quando ele começa a falar com o André Luiz e Hilário, que ele fala do perdão, ele fala: não sei como eu devo me posicionar, eu devo perdoar ou ser perdoado? Uhum. Porque aqui ele já diz, não, e assim fiz, quer dizer, ele tira a vida dele, ele fala ali, arrancar-lhe a vida. Ele até vai explicar aqui, né, Pois depois é, mas como é mais que. uma vez, Márcia, a gente chega à conclusão que ele não deixa de ter razão, né? Como o caso da Odile, Assim, não mas, deixa de ter né, razão. E eu friso isso porque é muito comum a gente encontrar esses casos, repetindo o que nós já dissemos, nas nossas mesas mediúnicas, né? Onde vem exatamente. o agressor, o culpado, mas cada um tem o seu grau de culpa, de responsabilidade, né? Então ele está se querendo encontrar na mente dele algo que não o deixa assim tão perturbado, porque ele está totalmente em desequilíbrio diante dessa carga, né, que ele está trazendo.
mas nem, nada justifica a gente Nada tirar a vida de outra Pois é, pessoa, né? pois é. Exatamente. E ele fala aqui que ele envenena ele, né? Então ele Uhum. fez breve pausa e, em seguida, ajoelhando diante de nós, passou a clamar de novo em voz alta. Para mim, estou certo de que pratiquei a justiça, mas este homem realmente não me abandona. Lutei tanto, casei-me e organizei grande família. Devotei-me à religião, desfrutei os benefícios dos santos sacramentos e admiti que tudo estivesse amplamente solucionado. Entretanto, depois de retirar-me do corpo físico sob a imposição da velhice e da enfermidade, longe de encontrar o céu que parece cada vez mais distante de mim, reconheço que este homem continua a perseguir-me por dentro. Faz muitos anos que me despedi dos ossos fatigados e perambulo aflito e infeliz, carregando o enfermo dentro de mim. Inferno. O inferno, desculpe, o inferno dentro de mim. A princípio, procurei o sepulcro, na esperança de soerguer meus restos e, escondendo-me neles, esquecer e esquecer. Compreendendo, porém, que meu desejo era de todo frustrado, fugi para sempre do lugar que me asila os despojos e devoro ruas e praças, buscando autoridades que me socorram. Então, quer dizer assim, ele desencarna já velhinho, ele casa, e a gente vai ver que ele não casa com a Lola, ele casa com outra, que a Lola abandona ele, tá? Ele mesmo se desencanta. E aí a gente vê aqui, né, que ele constrói família, se devota à religião, mas a culpa está dentro dele. É. Né? Ele sai daquele lugar, né? Ele vai para outra cidade, ele consegue se estruturar aparentemente, ele casa, organiza família, se devota à religião, desfruta dos benefícios dos sacramentos, né? Tudo isso. Mas, como você está falando, a culpa não deixou, né? Não largou ele, estava ali presente em todos os momentos. E E aí, ele sabe que ele está desencarnado, né, Thelma? Ele é, tem a verdadeira noção de que ele agora está ele sabe, desencarnado. mas ele só tem essa dor maior, quer dizer, ele consegue se equilibrar em um monte de situação, digamos assim, popularmente, tampar o sol com a peneira, né? Uhum. Mas quando ele desencarna, ele se encontra com ele mesmo. Exatamente. Então, por isso que ele diz, né? Ele continuava, faz muitos anos que me despido dos ossos fatigados e perambulo aflito, infeliz, carregando o inferno dentro de mim. Quando eu estava estudando esse capítulo, né, eu lembrei, mais uma vez nós já falamos isso, que o título desse livro, né, Entre o Céu e Entre a Terra, é justamente esses estados de alma que nós Uhum. temos, né? Nós, de acordo com a nossa caminhada, de acordo com os nossos atos, atitudes, pensamentos e tal, a gente constrói ou o céu ou o inferno, que nós vamos vivenciar depois, né? E foi o que ele se depara. E é interessante porque em nenhum momento nós vemos aqui como se tivesse aparecendo ele sendo obsediado por aquele que ele matou. Porque ele fala assim, carregando o inferno dentro de mim. A culpa, Ele dentro dele, ele não consegue parar de ver a imagem daquele que ele a matou. cena que Né? ele praticou, né? E aí, olha que interessante, ele vai para o sepulcro dele, tentando se juntar aos despojos dele, porque ele acha que ali ele ia se esconder. Mas ele Porque viu que não dá certo. ele se deparou com a vida, né? A vida continua, a morte não Exatamente. existe. Então o corpo está lá nos despojos e tal, mas ele tenta, mas ele não consegue retornar a ele e não consegue se livrar de todo aquele inferno moral, né, Que ele vive, né? conquistou. Muito, muito doloroso, né? Uhum. Então, depois de passar as mãos pelo rosto, enxugando as lágrimas, ele continuou contando a história dele. Ó senhores, por quem são? Por quem são, né? Ainda mesmo que o meu erro fosse tão clamoroso assim, tanto tempo de convívio com este monstro a fitar-me imperturbável, não bastaria a expiação que me compete ao resgate? Se eu confessasse o crime e me demorasse por menos tempo no cárcere, não estaria redimido diante dos tribunais?
Sentindo que algo nos caberia dizer, né, André Luiz fala, à guisa de consolo, afaguei-lhe a cabeça branca e falei, tentando ser gentil. Acalme-se, meu irmão. Quem de nós não terá desacertado no caminho da vida? Sua dor não é única. Também nós trazemos o espírito pejado de aflitas recordações. As lágrimas de desesperação desajudam a alma. Pelas citações que ouvíramos, percebi que o nosso interlocutor se reportava ao tempo da Guerra do Paraguai e, buscando penetrar o labirinto das suas palavras, que estabeleciam ligação do passado com o presente, indaguei. Então, o André Luiz vai querer saber um pouco mais da história, né? Uhum. Pelas citações que ouvíramos, percebi que o nosso interlocutor, e acho que eu repeti, da Guerra do Paraguai. E aí ele vai perguntar, a que novo generalíssimo se refere? Ah, ignoram? E dando-nos a ideia de quem vivia profundamente arraigado a particularidades do pretérito, aduziu. Recordo-me com precisão. Sim, a proclamação dele era de 16 de abril. E o príncipe Dom Gastão de Orleans era o novo comandante em chefe, mas muito me pesava o afastamento do marechal. Qual deles? Pergunta o André Luiz, né? O marechal Guilherme Xavier de Souza era meu amigo, meu protetor. Doente, cansado, ele precisava de mim. Contudo, afastaram-me dele. Esteves, o cão fiel. Foi que a gente viu, né? Que esse Esteves fez de tudo para afastar ele desse marechal, para que ele pudesse ficar ali com a mulher dele na época, né? E botar ele para ser transferido para outro lugar. Que deu abertura para todo esse desfecho, né? Exatamente. Nesse instante, porém, a voz extinguiu-se na garganta. Esbugalharam-se os olhos e, como se estivesse atenazado no íntimo por forças terríveis, insondáveis à nossa observação, começou-se a queixar-se desesperado. Não posso continuar. Ele, a crescer dentro de mim. Observa-me com asco e ainda lhe ouço as últimas palavras no estertor da morte. Não, bradava ele agora com evidentes sinais de angústia. Hei de libertar-me, eu tenho fé. Comovidamente, cerquei-me do pobrezinho e considerei. Sim, meu amigo, a fé representa o milagroso salva-vida de todos os náufragos. Você tem orado? Tem pedido a Jesus amparo e assistência? E ele fala, sim, tenho orado, né? E ainda não lhe chegou qualquer sinal de socorro celeste? Então, quer dizer, ele, por mais que às vezes ele tente sair, né, Thelma, ele volta para a imagem daquele que ele envenenou. Né? Ele está preso, fica como se fosse um loop, rodando sempre nessa imagem. Né? Essa culpa, né, que aprisiona ele a esse companheiro que ainda não está nem percebendo ele, talvez, né? Mas ele vê. O infortunado centralizou em mim um olhar inquieto e informou. Há alguns dias fui à Igreja do Rosário, recordando, como sempre, a visita que fiz até lá, na véspera de minha partida para a guerra. E tanto rezei que tive a felicidade de ver o marechal, aquele que era amigo, que ele queria cuidar, que estava doente. Olha que interessante. Que me apareceu de súbito. Estava mais moço e incompreensivelmente refeito. Olha que legal. Roguei-lhe proteção, ao que me respondeu informando que o meu caso seria tomado em apreço, que eu descansasse, pois ainda que os nossos erros sejam grandes, maior é a compaixão de Deus que nunca nos desampara. Olha que benefício, né, Thelma? Porque a espiritualidade, né? Porque como ele tinha muito apreço a esse marechal, o marechal vem em auxílio dele. E ele vê como é que a gente, nesse marechal, devia estar em um patamar espiritual, mas assim que já podia ter transformado todo o seu perispírito, não é? O sentimento da amizade sincera, né? Fez com que ele pudesse ter essa pequena ajuda para ele, né? Que foi muito bom.
Exatamente. Ele roga a Deus, a Jesus, ajuda, seja o que for, e aparece para ele o marechal, né? Como um anjo ali a E é protegê-lo, assim né? que Deus nos ajuda, né? Através das Exatamente, pessoas. Emmanuel exatamente. fala isso, né? E exibindo um gesto de profundo abatimento, ele acrescentou: mas até agora eu não tive o menor sinal de renovação do caminho. Acariciei-lhe a nevada cabeça e considerei comovidamente. Esteja convencido, porém, de que a bondade de Jesus não nos faltará. Prometa ajudar-me, compadeça de mim, gritou o infeliz. Então ele está ali aguardando, né, Thelma? Mas Ajuda, né? Mas que demora, porque quem está sofrendo tem pressa, né? E é ele o problema, vai o problema é dele se permitir ser ajudado. Às vezes a ajudar. ajuda vem E ele não percebe, imediatamente, mas a gente não percebe, né? Então, de verdade. coração, intimamente tocado por semelhante apelo, hipotequei-lhe a decisão de colaborar em sua paz e seu erguimento. Quando o infortunado ancião procurava abraçar-me, Clarencio chegou, guiando a outra pupila que nos acompanharia na excursão. Vocês lembram que eles iam levar a Antonina e mais uma outra senhora no mesmo local onde está o Júlio, né, para Uhum. poder ver os seus filhinhos desencarnados. Simpática e humilde, após cumprimentar-nos, manteve-se à distância. O mentor, num átimo, compreendeu o que se passava. Vimos-lo concentrar-se por momentos, densificando-se para auxiliar com mais presteza. Então, a Clarencio também se faz adensar para poder ser visto pelo senhorzinho, né? Saudado pelo velhinho, afagou-lhe a fronte e avisou-nos. Permanece dementado. A mente dele fixou-se em recordações que o obcecam, quer dizer, ele está preso naquelas questões do passado. Mais Uhum. experiente que nós outros, guardou-o nos braços com paternal carinho, conquistando-lhe a confiança e perguntou para ele: que você procura, meu irmão? Aí ele fala: eu venho suplicar o socorro de Antonina, minha neta. É a única pessoa que se lembra de mim com amor. Dentre os numerosos membros da minha família, só ela me oferece asilo na oração. Olha que interessante, a gente viu que ele deixa a Lula, ele casa, ele tem vários filhos, constitui que ele forma uma família enorme, somente a Antonina, que é uma neta, lembra dele e faz prece Afinidade, por né, ele. com esse espírito, e por isso ele estava lá na casa dela. Olha só, Exatamente. quem vem ao nosso culto no lar são os nossos entes queridos, né? Aqueles que às vezes estão precisando das De nossas ajuda. preces, da nossa ajuda, né? Olha que benefício, né? Que ela estava fazendo, talvez aquele momento não tenha sido o único. Quem sabe desde quando ele está frequentando, né? Até que em um determinado Exatamente. momento ele ouve e ele recebe ajuda. A oportunidade chegou. É isso aí. Então, e por que reiniciar-se as referências lamuriosas? O ministro colocou a destra sobre a cabeça do nosso interlocutor, como a sondar-lhe o íntimo em minuciosa perquisição, e em seguida informou. Então, Clarence coloca a mão na cabeça e aí absorve e vê tudo que ele viveu lá, né? Temos aqui o nosso irmão Leonardo Pires, desencarnado há cerca de 20 anos. Quando jovem, foi empregado do Marechal Guilherme Xavier de Souza, que é o que ele tem apreço, né? Uhum. E hoje conserva a mente detida num crime de envenenamento em que se envolveu, quando integrava as forças brasileiras acampadas em Piraju, no Paraguai. Podemos conhecer o delito em suas particularidades, porque está ali, ó, na mente dele, e Clarencio está vendo, né? Na tela das recordações que o atormentam. É um domingo de festa em campanha, 11 de julho de 1869. A missa é celebrada em pleno campo por um frade capuchinho. O Conde de, com a luzida oficialidade do seu quartel-general, está presente. Conde de, que é o marido da princesa Isabel. Nosso amigo, muito moço ainda, aparece no corpo da infantaria. Não se mostra, porém, interessado nas graves advertências do sacerdote no ato religioso, nem no apelo ardente e patriótico do generalíssimo.
que pronuncia brilhante e inspirada a locução para os comandados. Fita com impertinência um companheiro recém-chegado de Itanguá, enfermeiro em serviços especiais. Quer dizer, ele era enfermeiro também e aquele Esteves também era enfermeiro. Né? Acho que a gente pode, talvez, continuar a história, né, Thelma? Isso. Esteves, aí o Clarencio está continuando a contar a história. Então, eles estão lá naquela praça onde está acontecendo missa e o general fala. Esteves, irrequieto brasileiro de olhos escuros e inteligentes, de garboso porte, com os seus 30 anos bem feitos, partilha com o nosso amigo o afeto de linda mulher desquitada, que abandonou o marido e um filho pelo prazer de aventura, que é a Lola e Babhuri que nós vimos. Pires, o irmão que observamos, o Leonardo Pires, inconformado com os favores da criatura amada, para com o Patrício, que ele odeia, finge ignorar-lhe a situação e insinua-se maneiroso e gentil. Terminada a festa, convida Esteves por uma refeição mais íntima e, juntos, comentam entusiasmo as noitadas do Rio, ansiosos pelo retorno às seduções da retaguarda, porque estão lá no Paraguai, né? Esteves entrova-se com as impressões do Leonardo, confia nele e conversa loquaz até que o vingativo colega, na taverna improvisada, lhe oferece um copo de vinho com veneno fatal. O companheiro bebe, experimenta estranhas vertigens e morre praguejando. O acontecimento é recebido com admiração. Um médico argentino é chamado a opinar e verifica o envenenamento. Contudo, as autoridades julgam o silêncio mais acertado. Então, quer dizer, ali ninguém acaba fazendo nada e o crime passa desapercebido ali, né, de quem é o seu autor. Então, isso foi a história detalhada que Clarencio nos conta e que isso é que está na memória dele, ele vive revivendo isso aí, né? Mais um crime, né, que aparentemente fica esquecido entre os homens, né? Isso a gente vai anotando aí quantos, né, milhares de situações são praticadas por nós outros, né? Pelos nossos sentimentos equivocados, pelas nossas iras, pelas nossas cóleras, pela nossa raiva, ciúme e tudo mais, né? O Thelma, esse era o nosso último slide? Eu acho que sim, não? Ih, Márcia, tinha mais um. Porque eu estou vendo aqui pelo livro, eu falei, gente, estou achando que não acabou, não. Não acabou. Desculpa. Agora sim. Eu falei, estou aqui, né? Bom, as tropas, então aqui, o Clarencio continua. As tropas deveriam seguir rumo a Paraguai, rumo a Paraguari, que são as localidades lá. E o caso é encerrado sem maior investigação, quer dizer, eles passam, né, deixam passar direto. E Leonardo acompanha o exército para a vanguarda e tenta esquecer o ocorrido. Convive ainda com a requestada mulher, a Lola, por mais algum tempo, mas de regresso à terra natal, quando ele volta para o Brasil, desinteressa-se dela e casa-se no Brasil, deixando vários descendentes. Desencarna esgotado, né? Fisicamente, emocionalmente, todo ele está ali, né, acabado. Todavia, no leito de morte, reconhece que a lembrança do crime lhe castiga o mundo interior. Ouvida quase todos os demais episódios da existência para centralizar-se apenas nesse. José Esteves já reencarnou, demorando-se agora em outros setores de luta. Mas Leonardo Pires vive com a imagem do assassinado que se revitaliza cada dia na memória dele, ao influxo das sugestões da própria consciência, que se considera culpada. Como vemos, é a lei de causa e efeito a cumprir-se natural. Nesse instante, porém, Antonina, em seu veículo sutil, surgiu à porta da câmara em que seu corpo dormia, vindo ao nosso encontro. Quer dizer, aqui a gente vai parar essa história, porque a Antonina chega para ir com eles visitar o filhinho. Mas a gente vê aqui o que a gente estava dizendo, né, Thelma? Que o que ele assassinou já até reencarnou, não está ali obsediando ele,
é a consciência, porque o título do capítulo é Consciência em Desequilíbrio, né? E é exatamente isso. É a consciência culpada, né? E aí a gente vê como que a gente fica aprisionado, né? Ele está há 20 anos preso a essas memórias, essas recordações dolorosas, a essa culpa, né? Esse remorso, essa culpa, tudo isso junto. E o outro já está encaminhada, né? Em outra existência, mas a história vai continuar, né? Então, a gente Exatamente. deve guardar alguns detalhes aqui, olha. Esteves era enfermeiro, isso aí mais na Assim frente, como o Leonardo também. pois é. Ele era enfermeiro e ele envenena o outro, né, de repente com alguma fórmula, algum Não, medicamento. o Leonardo era enfermeiro e o Esteves também. O Leonardo é que envenena Esteves. Mas ele usa alguma coisa, né, fatal ali no vinho, Uhum. que para as pessoas não era percebido, mas ele Mas sabe. ali eles dizem, né, que o médico percebe o envenenamento, mas deixa passar para. Estão ali num acampamento, no meio daquela confusão, falou: ó, agora aqui estamos numa guerra, eu não vou ficar tratando, vamos dizer assim, né, desse que acabou de morrer aqui por envenenamento, e eles deixam seguir adiante, né? Um outro detalhe interessante é que ele está encarnado. Deduzimos então que ele vai aparecer na história, né? É, Quem será? exatamente. Quem será? É, cenas dos próximos capítulos. Então, isso tudo é para aguçar vocês que essa história ela é muito, muito boa, que ela tem esse enredo assim, né? Como se fosse uma novela, né? Digamos assim, uma história que dá sequência a E as esses personagens vão se tão misturar, se emaranhar movimentados, toda. né? Então, é muito legal. Então, a gente vai aí se emocionar nos próximos capítulos com as aventuras da Antonina aí no mundo espiritual, né? Isso aí, com a visita ao Marcos, né? E aí eles vão visitar o Júlio, muito Júlio, bom. Tem que é muita o coisa menininho. boa, né, nesse livro. Muita É coisa boa, isso. vocês vão perceber. Então, Então, queridos, né? Até lá, né, Thelma? até Até lá, nosso até a próximo próxima encontro. semana, se Deus quiser. Estejam sempre conosco e vamos aprendendo juntos com o André Luiz, né, que nos ensina a cada dia, a cada capítulo, tudo é uma emoção, né? É isso aí. Até lá, Então, Márcia, se Deus quiser. Um até lá, abraço, queridos. Fiquem com Deus e até semana que vem. se Deus quiser. Até mais.